No Saúde na Mídia deste sábado, vamos conversar com o professor Cidinho Marques, que é pedagogo e especializado em neuropsicologia, e vai nos auxiliar a iniciar o novo ano com metas mais definidas e alinhadas com o nosso bem-estar. Além disso, Karina Vieira vai, junto com o personal, mostrar os melhores caminhos para começar o ano focado e em boa forma. E para finalizar, vamos conhecer o projeto Meu Tesourinho. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Saúde na Mídia. Olha, em breve o ano se inicia e por isso hoje vamos ter um bate-papo super legal sobre felicidade, positividade e metas para o próximo ano. Dá uma olhadinha. No Saúde na Mídia deste sábado, vamos conversar com o professor Cidinho Marques, que é pedagogo e especializado em neuropsicologia, e vai nos auxiliar a iniciar o novo ano com metas mais definidas e alinhadas com o nosso bem-estar. Além disso, Karina Vieira vai, junto com o personal, mostrar os melhores caminhos para começar o ano focado e em boa forma. E para finalizar, vamos conhecer o projeto Meu Tesourinho. E, gente, para começar, Karina, bom dia, amiga, tudo bem? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos aí de casa. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Bastidores dessa semana muito interessante. Vocês colocaram de novo eu para prova. Pra atividade física, então a gente deu show. Nessa matéria a gente está mostrando para o pessoal aí de casa como manter aí essas festas de final de ano, bebida, comida, algumas coisas em demasia, e a gente vai para atividade física para ter um corpo saudável e para perder essas calorias aí das boas festas. Será que dá para perder essas calorias? Exercícios para deixar a gente suar e perder peso e não exagerar nas festas de fim de ano. Então fica ligado nessas dicas para ficar ainda mais saudável. Trocar de emprego, guardar dinheiro, gastar menos, emagrecer, viajar mais. Quem nunca pensou em algo assim como meta de ano novo? Essas são só algumas das diversas metas e resoluções que os brasileiros desejam para os próximos 12 meses. Mas, no entanto, seja devido a imprevistos ou desânimo, é comum esquecê-las no caminho ou acabar deixando-as para depois. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Cidinho Marques, que é pedagogo especializado em neuropsicologia, mestre em educação, doutorando em psicologia, instrutor de meditação, escritor, palestrante, uma pessoa incrível, e a gente tem a honra de tê-lo aqui no nosso Saúde na Mídia. Seja bem-vindo, professor. A honra é minha. Eu que agradeço pela oportunidade, não só de estar no seu programa, mas de poder dividir um pouco com o seu público aquilo que a gente vem não só estudando, mas sobretudo o que a gente vem tentando fazer na vida, porque há uma diferença entre o que você sabe, o que você aprende e o que você aplica. Há sempre uma distância. Portanto, é com muito prazer que estou aqui. Muito obrigada pela sua presença. Vamos começar falando como é possível estabelecer metas que nos desafiem, mas que elas estejam alinhadas ali com o nosso propósito. Aliás, quando a gente fala dessa palavra propósito, gera muitas curiosidades, porque as pessoas ficam buscando qual é o meu propósito? O meu propósito de vida, o meu propósito de alma? Como achar esse propósito? Ficou meio filosófica a pergunta, mas é desafiadora também falar sobre essa resposta. Mas é muito importante. Você está tocando num assunto que hoje é muito estudado no mundo inteiro. Existe uma ciência, que é a terceira escola de psicologia de Viena, que chama-se logoterapia, e que foi fundada pelo Viktor Frankl, um judeu que foi para o campo de concentração nazista, e que antes mesmo de ir, ele já tinha essa ideia. Ele era médico, depois ele passou lá no campo de concentração há algum tempo, sobreviveu, e quando saiu ele fundou essa corrente psicológica chamada logoterapia, que é a ciência do sentido de vida. Eu acho que como nunca a sociedade, a humanidade precisou falar, pensar sobre isso, porque quando você faz as coisas sem pensar no sentido, no propósito, qualquer que seja o nome que você aplique, quando você faz sem isto, a coisa fica mecânica. E aí o bem-estar ou a felicidade, como queiram chamar, ele não vem ou vem de forma artificial. E quando ele vem de forma artificial e mecânica, ele é muito efêmero. As alegrias, a própria felicidade que todo mundo busca, o bem-estar, são rapidamente adquiridos e rapidamente perdidos, e aí se busca uma outra coisa. Por quê? Porque as coisas que nós fazemos nem sempre estão atreladas a um propósito.
Diz um pensador que os 2 dias mais felizes de uma pessoa são o dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que nasceu, para que nasceu. E quando esse propósito não está presente, mesmo que seja inconsciente, quando ele não está presente, a gente fica no fazer. Fazer, 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 fazer. E vai deixando de ser, ser, ser. E nesse fazer, fazer sem ser, a gente perde um pouco a condição de humanos. Porque a gente está pensando no instantâneo, no imediato, naquilo que libera ali a dopamina, que é o que é a dificuldade que a gente tem hoje em dia, principalmente com os jovens, de mostrar esse caminho. Que tudo lá, a gente tem que pensar lá na frente. As pessoas estão muito imediatistas. Então essa felicidade instantânea, quando a gente pensa, não, eu só vou ser feliz, atrela a alguma coisa, ou algo ou a alguém. E aí, acredito que tenha alinhado com o que você está falando, que as pessoas não discutem, eu só vou ser feliz quando eu passar na faculdade, eu só vou ser feliz quando eu comprar o carro ou quando eu tiver a casa dos meus sonhos, quando eu casar, encontrar minha alma gêmea. Como a gente pode entender essa profundidade da felicidade, dessa jornada que é construída no dia a dia? Você tocou em 2 assuntos muito importantes, 2 tópicos super importantes, necessários para a reflexão, para que se possa, sobretudo numa virada de ano, para que se possa planejar uma vida, digamos, mais leve. Melhor e sem problemas é uma coisa que a gente deve esquecer, porque o melhor é relativo e a vida sem problemas não existe. Mas uma vida mais leve, onde você lide com os problemas com mais leveza. Então eu falava que você tocou em 2 tópicos muito importantes. O primeiro, o imediatismo. Nós vivemos na fase não é só do fast food, é do fast diploma, do fast curso, do fast sexo, do fast tudo. A gente vive nesse imediatismo. A humanidade viveu até esse momento, que eu falo, esse momento são cerca de 30 anos mais ou menos, 3 décadas, movida muito pela falta, a humanidade como um todo. E nós estamos vivendo uma verdadeira revolução filosófica, é verdade, mas essa filosofia termina derramando na prática. Nós estamos vivendo a fase da abundância de opções. Tem opções demais para tudo e você fica perdido em o que escolher. E aí, nessa história, entra a questão do propósito novamente, né? E do propósito gera as metas, os objetivos, né, que a gente quer atingir. E a gente fica nessa história que você muito bem colocou, que é o tema principal do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um best-seller de uma disciplina que tem na faculdade de Harvard. Eu visitei a Harvard, fiz curso na Harvard e fui lá, não pude assistir aula de felicidade, mas vi a sala, 300 alunos na sala de aula, e uma fila de espera de 2.000 pessoas a cada ano. Os alunos da Harvard, todos ávidos a fazer um curso de felicidade. A Harvard transformou a felicidade em ciência. Como assim, felicidade em ciência? Em algo que se pode estudar, em algo que se pode aprender, em algo que se pode usar a cabeça, o coração, a mente, o conhecimento para o bem-estar seu e dos outros. Mas eu vou dar um spoiler do livro para quem não leu, eu vou ter que dar um spoiler, mas eu creio que vai ser interessante para as pessoas, que é o seguinte, o professor Shawn Achor, que foi o que escreveu esse livro, ele era professor da Harvard na época, o resumo do livro é: a felicidade precede o sucesso, e nós estamos acostumados a pensar o contrário, como você muito bem colocou. Quando eu terminar a faculdade, quando eu me casar, uns até pensam assim, quando eu me aposentar, eu fico meio que com pena, né? Hoje em dia esse pensamento está um pouquinho mais distante. Um pouquinho mais distante, mas quando eu chegar, eu vou viajar, quando eu chegar lá no meu destino, quando eu chegar ainda lá, eu vou ser feliz. Si. Quando? Domingo, sábado e domingo, quando chegar o fim de semana, eu vou me divertir. E isso é uma tremenda de uma ilusão. Por quê? Porque quando você atinge a meta, quando você atinge aquilo que você buscava, o bem-estar é efêmero, ele desaparece logo. Então, o Shawn Achor propõe o contrário, propõe que a felicidade venha antes do sucesso. Agora mesmo, estou acabando de voltar do Caminho de Santiago.
um sonho meu. Eu estive com meu filho pedalando, na verdade, por 250 quilômetros, de Portugal até a Espanha. E você anda naquele caminho, tem coisas bonitas, maravilhosas e tudo mais. E em muitos lugares tem frases interessantes, e uma delas é: o destino é o caminho. O destino não é a Catedral de Santiago de Compostela, que é linda, maravilhosa, mas o caminhar é que é o destino, ou seja, o buscar algo na frente é que faz a gente viver a vida com mais leveza. Só para terminar essa resposta, daria para falar muito sobre isso, mas por ter o tempo é pouco. Eu vou chamar aqui um pensamento da Anne Dillard, a professora da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, que diz o seguinte: olha que coisa interessante, que corrobora com tudo que eu venho defendendo aqui. Eu não, todos os pensadores, o mundo, de uma certa forma. Ela diz: como passamos os nossos dias, é como passamos nossa vida. Ou seja, é hoje, aqui, é a hora que eu acordo e até a hora que eu estou dormindo, até o final do dia, que é a vida. E é aqui que eu devo me concentrar, devo buscar minha calma. É ela que faz o próprio objetivo. Atingiu o objetivo, atingiu a meta, outras virão com certeza. Professor, como conseguir chegar nessa jornada, nesse caminho, superando esses desafios e os obstáculos que aparecem no meio? Sabe aquela pedra no meio do caminho? Que com certeza deve ter tido algumas pedras ali no caminho da sua jornada a Santiago de Compostela, e tem na vida da gente diariamente. Então, quando a gente pensa que a felicidade ela está no percurso, ela está no caminho. E muitas pessoas elas se desligam desse caminho, se desconectam desse sentido quando elas veem as dificuldades, os desafios. Então, diante da sua vasta experiência, como a gente pode superar esses desafios para que estejamos nessa jornada de alegria e leveza que a gente busca durante a nossa vida? Eu vou dizer alguma coisa que talvez incomode o seu telespectador, sua telespectadora. Incomode no sentido de inquiete, de colocar interrogações na cabeça. E se isso acontecer, eu ficaria muito feliz, porque estou aqui muito mais para provocar do que para ensinar alguma coisa, para provocar reflexões, inclusive em mim. As pedras do caminho são muito bem-vindas. Nossa cultura, sobretudo ocidental, nossa cultura acostumou-se a dizer: problemas não, pedras do caminho não, não me traga dificuldades, não quero saber disto. E a gente se esquece que são estas pedras, que são esses desafios que fazem a pena valer a sua caminhada, porque são eles que transformam você para melhor. Tem um livro do Roberto Chiniachi, chamado Problemas, Oba, onde ele defende, e eu também concordo com ele, que são as dificuldades que nos fortalecem. Uma vida sem dificuldade é uma vida sem desafio, é uma vida sem crescimento. E agora, como enfrentar a dificuldade é que vai depender da maturidade da pessoa, que normalmente está despreparada. A gente às vezes fala assim: eu não estou preparado para isso. Ninguém está preparado para desafios, porque se tivesse preparado não seria desafio, resolveria fácil. Nós estamos despreparados, mas o enfrentamento da dificuldade, quando você encara a dificuldade, eu vou dizer o seguinte: quando o problema, a dificuldade bater na sua porta, vá lá e abra. E diga para a dificuldade: entre, sente aqui, toma um cafezinho comigo, uma água comigo e me diga a que você veio. E você vai ver que aquele problema, aquela dificuldade tem alguma coisa para lhe ensinar. Aquilo foi enviado pelo universo, por Deus, para que você pudesse, ao enfrentar, se melhorar. E o prazer, o bem-estar, o gozo advindo de uma dificuldade é impagável. Quando você conquista as coisas sem dificuldade, sem esforço, qualquer que seja ele, físico ou mental, não tem sabor. A diferença está em como ter leveza diante dessas dificuldades. Eu acho que essa é a questão mais difícil, porque as pessoas costumam se desesperar. E para atingir esse nível de sabedoria, a gente precisa estar num nível um pouquinho mais elevado de consciência, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, a gente estar se conhecendo maior, esse autocuidado para levar nesse processo. Qual seria a dica que você daria, ou de ferramentas que as pessoas podem buscar para conseguir trazer essa leveza no dia a dia? Porque essa leveza vai fazer a diferença. Pensar positivamente diante dos desafios.
Até parece que fui eu que fiz a pergunta e você respondeu, porque quando você tocou no assunto, no tópico autoconhecimento, você respondeu tudo. Claro que respondeu com um título, porque o autoconhecimento é uma viagem, um processo difícil, um processo penoso, porque ao se autoconhecer a gente vê aquelas coisas que a gente sabe tem de qualidade e tudo mais, mas a gente vê também as nossas fraquezas. É por isso que a gente às vezes não gosta muito de silêncio, não gosta muito de meditar ou coisa parecida, porque na hora que a gente se cala e fica sozinho, a gente se encontra com aquela pessoa que da qual a gente se afasta quase que o dia inteiro, que somos nós mesmos. Mas é fundamental ter esse autoconhecimento para justamente aceitar. Você falou em positividade, esse é outro tópico muito importante da sua pergunta, porque a psicologia positiva, que é algo novo, nasceu agora nos anos 90, através de um professor chamado Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e ele que criou a psicologia positiva. E a psicologia positiva defende esta positividade, mas de repente, essa positividade também foi mal entendida pela sociedade. Não por todos, mas por alguns. Que virou positividade tóxica. Exatamente. A palavra da moda é positividade tóxica hoje. Por quê? Porque se entendeu a psicologia positiva como algo parecido com o antigo polianismo, né? A história da Poliana, do jogo do contente, né? Que os mais idosos devem lembrar. Como eu devo lembrar da Poliana. Eu lembro também. Você lembra também? Certeza. Alguém lhe contou. Já a mamãe mandou a gente ler livro de Poliana. Todas nós tem outras irmãs, tínhamos que ser polianas. É interessante ser poliana em alguns momentos da vida, mas a psicologia positiva, ela vê as duas coisas. Ela vê o positivo e vê o negativo. E ela vê o negativo como uma possibilidade de ficar positivo. Então, só o pensamento positivo não resolve. Não resolve. O pensamento positivo é fundamental para lhe predispor, aí com os hormônios, dentre os quais a dopamina que você falou, mas tem a noradrenalina, tem a serotonina, que são comandos que o cérebro dá através das suas ligações sinápticas e que fazem jorrar esses neurônios, esses hormônios que predispõem a gente para ser criativo, para ver com mais clareza, para ver com mais entusiasmo. Quando você vê com mais clareza, mais entusiasmo, mais disposição, é muito provável que as respostas que já estavam ali apareçam para você. Então isso é positividade. Mas é sempre bom lembrar que a questão do autoconhecimento, que é uma coisa que às vezes até precisa ser feita com a ajuda de alguém. Um terapeuta, um pessoal da saúde, psiquiatras, sobretudo o pessoal da área psicanálise, psiquiatria e psicologia. Porque às vezes a pessoa ou não consegue progredir sozinha, ou às vezes ela se encontra meio que encurralada com as suas carências, os seus traumas, que todos nós temos. Mas eu recomendo muito mesmo que a gente procure se autoconhecer, no mínimo no silêncio, no mínimo na meditação, no mínimo na contemplação, que é uma coisa que tem falta no mundo. Até nas crianças, as crianças não têm mais tempo de nada, não é? O tédio é importante. O tédio, o ócio, a contemplação é super importante. Olhar para o mar, nós moramos numa ilha, olhar para o pôr do sol, olhar para um jardim, ou então olhar para qualquer coisa na televisão, mas que lhe dê a possibilidade de contemplar. Nesta hora, acalma aqui a turma de cima, não é? E você começa a ter um pouco mais de lucidez. E nesse momento você consegue estabelecer metas factíveis e como atingi-las, porque cada meta... Essa é a chave, né? Essa é a chave, como atingi-las. Não está no livro, não está numa receita, está dentro de você mesmo. Então é assim que a gente finaliza, dizendo que as metas para o próximo ano estão dentro de você. Então a gente deseja que todo mundo possa encontrar a sua própria meta, o seu próprio valor, o seu próprio propósito. E a meditação pode ser também uma chave
para essa busca do autoconhecimento, a psicanálise, uma ajuda, acompanhamento psicológico também. Mas, professor, a gente vai falar mais sobre isso já já. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem as perguntinhas da audiência com Karina Vieira e o professor Cidinho Marques aqui continua com a gente. E vamos iniciar com as perguntas da nossa audiência. Como lidar com desafios inesperados que podem interferir em nossas metas? O Tiago do Bequimão quer saber, professor Cidinho. Tiago, se os desafios que nos aparecessem fossem premeditados, organizados, a gente teria mais tempo para pensar ou coisa parecida. Mas por incrível que pareça, Tiago, quando esses desafios aparecem inesperadamente, é nessa hora que todo o teu organismo se põe de prontidão para responder. Ou seja, o inesperado pode ajudar. É só olhar o inesperado como sendo bem-vindo porque me chocou, me provocou, mexeu comigo, me encontrou despreparado, mas nessa hora o organismo, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua mente usa de todas as forças que tem para criar ideias, criar saídas que, se fossem assim mais esperadas, organizadas, talvez não aparecessem. Então, não se preocupe, chegou, respira fundo, conta até 10, agradece porque ele está ali e faz o que pode. Cuidado com as expectativas, Tiago, porque às vezes a gente tem a expectativa de que eu vou conseguir de qualquer jeito, vai ter uma solução, e nem sempre tem, mas isso faz parte. É uma escadinha que você vai subir. Talvez você não consiga resolver esse problema de uma vez só. Às vezes precisa subir vários degraus, às vezes sobe 2, desce 1, coisa parecida. Mas não evite, ou não queira evitar, ou não queira não desejar que os desafios inesperados não aconteçam. Eles vão acontecer assim. Vamos de mais perguntas? Como encontrar motivação quando as metas parecem distantes ou difíceis de alcançar? O Jairo do Parque Shalom quer saber. Jairo, a motivação não está fora da gente. Existe uma tendência da nossa cultura chamada de exogenia, que é a motivação que vem de fora para dentro. A verdadeira motivação chama-se automotivação. Todos nós nascemos com essa capacidade. Todos nós. Todos os seres vivos, as plantas, por exemplo, existe um tal de fototropismo. Né? A planta se dirigir como um girassol para a luz do sol. Onde quer que você plante uma planta, ela vai se dirigir para a luz do sol. Isso é a capacidade de automotivação da planta, assim como dos animais e, sobretudo, nós humanos. A questão é que nossa cultura nos dirigiu um pouco para pensar que é de fora que vem a felicidade. Também a gente pensa que é de fora que vem a infelicidade. E isso talvez seja uma ilusão, porque está tudo dentro de nós. Mahatma Gandhi, o pacifista indiano que libertou a Índia da Inglaterra, dizia: olha só, os únicos demônios que existem estão mesmo dentro de nós. E é lá que todas as batalhas devem ser travadas. Então, automotive-se, queira, e se você não quiser, faça a si mesmo. Eu estou com preguiça de fazer caminhada. Vá, de qualquer maneira. Depois de 2 ou 3 minutos, a automotivação faz com que você tenha alegria de fazer o que está fazendo. Portanto, está tudo dentro de você. Acorde, levante e vá realizar. Vamos de última pergunta? Qual a importância de celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho para a felicidade? A Késia do Impásio quer saber, professor Cidinho. Késia, eu vou me permitir dizer que o tamanho da conquista não importa. Eu vou me permitir dizer que não é chegar à conquista que importa tanto. É claro que importa, é importante, mas ter uma conquista para fazer é que realmente importa. Ou seja, o destino é o caminho, como eu disse ainda há pouco, o destino é o caminho. O dia de hoje, né, é que é importante. Lamentar-se pelo que o passado aconteceu e que não volta mais, ou então ficar com a expectativa ansiosa do que vai nos reservar o futuro, é perder
a vida, porque a vida acontece no presente. E os meus planejamentos para o futuro? Faça-os, mas faça aqui hoje. E os problemas que eu tive no passado? Aprenda com eles. E os desejos do futuro? Faça com que eles sirvam de automotivação para você. Mas será que dá para medir a conquista? Olha, as conquistas elas são grandes ou pequenas dependendo da pessoa. O mesmo prato de refeição que você come, sofisticado, grande, bonito, cheio de tudo quanto é opção, que dá uma alegria, um prazer de comer, a alegria é a mesma com que um mendigo recebe um pedaço de pão. Então, não é a coisa em si que nos faz alegres ou felizes, mas é a nossa predisposição, a nossa humildade para ver que as coisas em si elas são simples ou complexas, não nelas, mas no jeito que a gente pode olhar para elas. Muito obrigada, professor Cidinho Marques, pelas explicações. E agora chegou aquele momento do nosso Giro de Notícias. Confere aí. Neste ano, uma notícia promissora chegou ao país. A vacina Shingrix para a doença herpes zoster, desenvolvida com vírus inativado, mostrou-se mais eficaz e oferece proteção mais duradoura em comparação com a anterior. Essa nova vacina já está substituindo a opção mais antiga. E a vantagem adicional é que pode ser administrada em indivíduos com disfunções imunológicas, sem o risco de desencadear a doença. Em paralelo, um estudo realizado no início de 2023 revelou um aumento de 35% nos casos de herpes zoster no país, desde a chegada da Covid-19. Essa condição, mais comum após os 50 anos, apresenta lesões cutâneas dolorosas e riscos à saúde. E olha, Saúde na Mídia vai fazer uma pausa agora para o break, mas já já a gente volta com muitas informações para vocês, principalmente sobre atividade física, como manter o foco e a disciplina para atingir o corpo dos seus sonhos. Até já! Estamos de volta com Saúde na Mídia e vamos falar um pouquinho sobre atividade física. Você sabe da importância de se exercitar e manter o corpo em equilíbrio, o corpo em movimento. E chegando nessa época de fim de ano, muita gente corre para lotar as academias em busca do tempo perdido. A gente vai entender como ser focado no próximo ano com Karina Vieira e uma personal trainer. Muitas pessoas estão querendo saber como manter a forma mediante essas festas de final de ano. E o Saúde na Mídia trouxe Flávia Lima, que é uma personal trainer, para explicar para a gente como fazer isso, não é isso, Flávia? Isso. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão legal e dizer que sim, Karina, apesar de tantas confraternizações, tantas festas, é possível a gente manter o equilíbrio e manter a forma nesse período do ano. E eu vou mostrar para vocês como. E Flávia, por que é tão importante manter as atividades físicas durante esse período de final de ano? A gente sabe que durante esse período a gente tem muitas confraternizações, muitas festas e algumas pessoas acreditam que não vale a pena manter a rotina da atividade física. E assim, muito pelo contrário, aí mesmo que você deve manter o ritmo de treino, manter a constância, mesmo que no dia anterior você tenha ido para uma confraternização, no dia seguinte é importante que você retome os hábitos alimentares e mantenha a prática da atividade física, para que você, ao final desse período, não tenha perdido tudo aquilo que você levou o ano inteiro para conquistar. Parar não é opção, né? Não só no final do ano, mas no início do ano também. Vai vir um período também de férias, né? Que a galera tenha dificuldade, um lugar onde está indo, eu estou de férias, como é que eu vou manter as minhas atividades durante esse período? Exatamente, é importante que durante o ano inteiro você mantenha a constância com a atividade física. Isso porque o resultado com o treinamento, ele vem a partir dessa constância, de você conseguir manter o ritmo. E se você estiver viajando de férias, eu sempre falo para as pessoas que tem vários treinos rápidos, práticos, com exercícios simples, com o próprio peso do corpo, que você pode estar fazendo, inclusive nas viagens de férias. Para aquele que meteu, vamos dizer, o pé na jaca, a bebida, às vezes o álcool também, que a gente sai um pouco da dieta do dia a dia com as festas de final de ano. Mesmo assim, como ele deve fazer? Eu vou treinar pela manhã, vou treinar pela tarde, vou treinar pela noite. Como é que eu vou compensar isso?
Sim, em relação à ingestão da bebida alcoólica e ao horário do treino, é importante que no dia seguinte, né, à festa, que você bebeu, comeu mais, é interessante que você beba bastante água e que você retome as práticas normais de atividade física, do treino. Você pode estar ingerindo também frutas que vão te ajudar nessa questão da hidratação, como melão, frutas mais aquosas vão te ajudar também. Mas principalmente colocar o sono em dia é extremamente importante nesse processo de recuperação. Beber bastante água e retomar a prática da atividade física, normalmente. Então, gente, não tem desculpa, o negócio é fazer. E a Flávia vai mostrar aqui algumas coisas que a gente pode fazer, algumas atividades físicas nesse momento, né? Exatamente, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios simples que vocês podem estar fazendo mesmo se estiverem viajando de férias. Vamos lá, gente? Agora a Flávia vai explicar pra gente como é que vai ser nosso circuito de treino. Isso aí, eu vou explicar para vocês um circuito super simples que vai levar no máximo 30 minutos, não vai atrapalhar aí a tua rotina de férias e vai te ajudar a se manter em forma durante esse período. Karina, o nosso circuito vai ser composto por 4 exercícios. Você vai repetir os exercícios por 30 segundos e vai descansar 20 segundos entre eles. O circuito ele vai ser repetido 4 vezes. A gente vai começar o circuito fazendo 30 segundos de polichinelo, que vai ser o nosso cardio para começar. O segundo exercício é o agachamento, que a gente vai realizar com bastante amplitude para trabalhar bem as pernas e também o bumbum. O terceiro exercício, a gente vai fazer novamente um cardio, que vai ser uma corridinha estacionária. Nele, a gente vai otimizar o nosso gasto calórico e manter o nosso treino mais intenso. O quarto e último exercício, a gente vai trabalhar o nosso abdômen de uma forma geral. Então, a gente vai fazer o abdominal remador. Lembrando sempre de manter a respiração alinhada com o movimento. Sempre que você subir, você vai soltar o ar e manter o abdômen sempre contraído. Flávia Lima, não brinque, isso é vício, gente. Finalizamos a atividade física, mas eu vou aproveitar e explorar ela mais um pouquinho. E ela vai falar pra gente... Tem as metas que todo mundo faz no início do ano. Eu vou fazer isso, tem que emagrecer, tem que isso. Aproveita esse momento e dá uma dica para esse início de ano, qual é o calendário aí que as pessoas têm que ter na prática da atividade física. Então, eu vou te dar 3 dicas que eu acho que são essenciais para quem quer alcançar o seu objetivo com a atividade física. A primeira é você ter uma meta clara e objetiva. Ser objetivo na tua meta. Você não tem que dizer apenas que quer emagrecer. Que tal definir quantos quilos você deseja emagrecer? Não é só, eu quero emagrecer em 2024. Não, eu quero emagrecer 5 quilos em 2024. Uma segunda dica é você traçar um tempo para que você alcance essa meta. Eu quero emagrecer 5 quilos até julho de 2024. E a terceira dica é que você seja persistente, que você não desista nas primeiras semanas, nas primeiras dificuldades. É muito comum a gente ver pessoas que começam a praticar atividade física super empolgado, fazem logo um plano anual na academia e quando dá no 3º mês já abandona. Então, o ideal é que você seja persistente, constante e mesmo que você ache que está difícil, mas que você lembre lá da sua meta do começo do ano e continue a persistir. Gente, uma das coisas, Flávia, assim, quando eu comecei realmente a encarar a atividade física com constância, a praticar, eu tinha uma dificuldade porque a gente nesse horário maluco, e a gente sempre fala assim, hoje eu não tive tempo, não consegui fazer, não vou conseguir fazer. E priorizar e colocar o que você falou, coloca uma meta, defina um prazo para essa meta, que aí dá tudo certo. A primeira coisa, eu acredito que é a constância, de você fazer todo dia dentro do que dá para você fazer, que é muito importante, era uma das coisas que eu tinha muita dificuldade, até hoje eu ainda tenho um pouco, mas eu já me coloco, eu preciso fazer 5 dias no mínimo, isso é muito importante. E a questão da motivação, gente, nem sempre a gente está motivado para fazer. Aí o que eu coloco na minha cabeça? Eu penso assim, é um remédio
que eu preciso fazer para eu ter um resultado X, uma produtividade X. Pelo menos na minha cabeça funciona dessa forma. Sim, é importante que a gente não coloque a atividade física como se sobrar um tempo eu vou. É importante que o horário da sua atividade física já seja um horário inegociável, que você já coloque ali na sua agenda como segunda, quarta, sexta, às 10 horas, academia. Então ele é inegociável, você não vai só se sobrar um tempo, né? Pensando nisso, vai ficar mais simples de seguir. E quanto à motivação, realmente nem todo dia, nem eu tô motivada todo dia para treinar. Tem dia que eu tô, poxa, tem que treinar, mas a gente vai e cumpre e faz aquilo que tem que ser feito. Porque se a gente for esperar estar sempre motivado em tudo na vida, algumas coisas a gente vai deixar de fazer. Então é isso, gente. O importante é começar. E a gente deseja que esse ano de 2024 você possa iniciar nas suas práticas de atividade física. Quem já está, mantenha, que vai ser show. Viu aí, gente? Com organização, planejamento, disciplina e foco, a gente sim consegue ter o corpo dos nossos sonhos. Então já coloca essa dica aí no seu caderninho para o próximo ano. Karina, obrigada pela matéria sensacional que você trouxe pra gente junto com a Flávia. E agora tá na hora daquele momento especial da gente fazer o bem. Vamos nos unir e vamos conhecer o projeto Meu Tesourinho. O projeto Meu Tesourinho nasceu com o propósito de ajudar as crianças carentes do estado do Maranhão com diversas ações. A ação Mirando no Futuro marcou o início do projeto em Santa Inês, com a doação de 50 óculos para crianças com problemas de visão, buscando proporcionar uma vida escolar mais justa. A resposta foi incrível, com muitos sorrisos e olhinhos emocionados. Agora, em 2023, a iniciativa continua com a ação Calçados para o Futuro. Serão distribuídos tênis escolares em escolas públicas da zona rural de Santa Inês, visando promover um ano letivo mais confortável para os pequenos. Já tem uma escola contemplada. Todos são convidados a se unirem ao Exército do Bem para fazer a diferença na vida dessas crianças. Cada gesto conta. Juntos podemos construir um futuro mais promissor para Meu Tesourinho. E nem dá para acreditar que chegamos no último Saúde na Mídia desse ano de 2023. Já dá aquela saudade, lembrar do comecinho do programa, de quando a gente estreou lá em 15 de julho de 2023. Um ano bem especial pra gente, né, amiga? A gente estreou Saúde na Mídia aqui com vocês e é muito bom contar com a companhia de vocês em cada sábado nas redes sociais. Exatamente. E a gente deseja um ano de 2024 mais leve, mais saudável, mais alegre para todo mundo. Com certeza, a gente espera você aqui em 2024, a partir das 9 da manhã, no próximo sábado, que já vai ser o primeiro do ano, também programa especial para vocês, feito com muito carinho, por mim, por Karina, por toda a equipe que fica aqui com a gente nos bastidores dessa jornada de saúde. Exatamente. É muito bom a gente agradecer a toda a equipe, a todos os profissionais que aqui estiveram com a gente no decorrer do ano, levando o melhor da saúde para você que está em casa. Com certeza. Então, obrigado. Muito especial à nossa equipe de produção, de edição, de reportagem, os bastidores, o pessoal que acompanha a gente no estúdio, o pessoal que está no site, nas mídias sociais. Então, toda essa galera faz um trabalho incrível para a gente entregar esse produto para você, que não é só na TV. A gente está lá no YouTube, a gente está nas redes sociais, a gente está no site do Saúde na Mídia também. Então, assim, é muito carinho, é muita entrega, muita paixão e muita saúde. Saúde, gente. Um ano maravilhoso para vocês. Tchau, tchau e até ano que vem. Tchau, tchau.